Tudo bem com vocês? Depois de termos falado sobre a evolução dos modelos atômicos, vamos abordar agora a organização desses elementos em uma tabela. A tabela periódica é uma organização dos elementos químicos. O elemento químico nada mais é do que um agrupamento de átomos que possui o mesmo número atômico. Temos aqui um exemplo do cloro. Ele tem mesmo número atômico. Esses dois cloros diferenciam-se pelo seu número de massa. Cada um desses cloros ocorre em abundâncias diferentes na natureza. Esse cloro 35 aparece em 75% das vezes e o cloro 37 em 25% das vezes, de modo que é possível fazer uma média dessas massas e essa média ela representa a média de todos os átomos de cloro que possuem, obviamente, o mesmo número atômico. Assim, nós representamos o elemento químico na tabela periódica utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Uma letra maiúscula, no caso do enxofre, é o S, porque vem do latim sulfo, e no caso do sódio, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, para diferenciar do nitrogênio, por exemplo. E o Na significa nátrium, né? E algumas vezes algumas pessoas confundem sódio e colocam SO, mas na verdade o símbolo do sódio é Na, porque a sua origem é latina e vem de nátrium. Assim, a tabela periódica ela pode ser organizada em ordem crescente de número atômico, começando aqui do hidrogênio. Então, nós temos 7 períodos ou séries e temos 18 colunas, que são os grupos ou famílias. Cada quadradinho desse, então, representa um elemento químico. E então, nós vamos entender que nesses quadradinhos estão a média das massas dos átomos que possuem o mesmo número atômico. Aqui embaixo tem indicando essa legenda que o hidrogênio está na cor branca, ele poderia estar deslocado aqui do centro, porque ele não é um metal alcalino, está aqui organizado dessa forma, porque possui apenas um elétron na última camada, como os metais alcalinos. Mas é bom reforçar, o hidrogênio não é um metal, ele é um gás. Temos os metais alcalinos, essa primeira coluna, os metais alcalinos terrosos, nessa segunda coluna. Né? Essa parte, esses elementos aqui em amarelo são os metais de transição. Nessa coloração, aqui mais puxada para o rosa, são os semimetais. Esse grupo de elementos aqui em verde são os não metais, em azul os gases nobres. E destacado desses grupos estão as séries do lantanídeo e dos actinídeos. Essas duas linhas, esses dois períodos, eles estão separados por quê? Eles deveriam entrar aqui nesses dois quadradinhos, que estão vazios. Mas se eles entrassem aqui, a tabela ficaria muito grande, ficaria comprida. Então, o único objetivo de colocar essas duas séries separadas é para melhor visualizar, né? A questão de organização mesmo, não tem nenhuma outra intenção. Nessa tabela periódica, a gente pode observar a presença dos metais muito forte, ou seja, a maior parte da tabela periódica é formada por metais. Agora, o que são metais? São elementos químicos que têm uma tendência de perder elétrons e se transformar em cátions. Eles possuem também muito brilho, são bons condutores de calor e de eletricidade e normalmente são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. São bastante maleáveis e dúcteis, ou seja, são capazes de formar fios com facilidade. Outro grupo que aparece na tabela são os não metais, é um grupo menor. Esses não metais têm tendências opostas aos metais. Eles têm a tendência de receber, enquanto os metais têm a tendência de perder elétrons. Eles não possuem brilhos, eles são opacos, não são bons condutores de calor nem de eletricidade, e vocês podem encontrar na forma sólida, líquida ou gasosa à temperatura ambiente. Não são maleáveis e nem dúcteis. E desse grupo aqui,
O único que aparece no formato, na forma líquida, é o bromo. Então, geralmente você vai encontrar na forma sólida, na forma gasosa e na forma líquida apenas o bromo à temperatura ambiente. Entre os metais e os não metais, nós temos os semimetais ou metalóides, que são um conjunto de elementos que possuem características intermediárias a esses dois grupos maiores. E um semimetal de grande importância é o silício, né, muito utilizado em circuitos, né, eletrônicos, né, para se fazer, vamos dizer assim, a parte pensante de um computador são os semicondutores. Né? Tanto é tão importante esse aí que nós temos nos Estados Unidos o Vale do Silício. Então são semimetais, eles não têm a característica de um metal puro, nem também de um semimetal, com características intermediárias. Agora, olhando para a tabela de uma outra forma, é interessante notar que, pensando na configuração eletrônica, é possível encontrar a posição desses elementos na tabela ou vice-versa. Então, os blocos SP e DF podem ser assim observados. Esses elementos que estão aqui, onde estou passando aqui o mouse, são elementos do bloco S, o que significa que ao fazermos a distribuição eletrônica, ela termina num subnível S. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Você termina a distribuição no subnível S. Então, todos esses elementos são elementos chamados bloco S. Esse outro grupo aqui são elementos do bloco P, semelhante aqui aos elementos do bloco S, só que nesse caso a distribuição termina num subnível P. Né? Esses dois blocos S e P compõem o que nós chamamos de elementos representativos. Eles têm características mais constantes. É mais fácil de você identificar a sua posição na tabela. Esse grupo grande aqui são os elementos do bloco D. Né? A configuração termina num subnível D e os elementos do bloco F, no qual a configuração termina no subnível F. Os dois, o bloco D e o bloco F, são elementos de transição, um de transição interna e outro de transição externa. Então, em termos de bloco, essa é a configuração da tabela periódica. E, por fim, poderia deixar de relatar a presença dos gases nobres. Eles são gases que têm baixíssimo, quase nenhuma reatividade em função da sua configuração eletrônica. Tá? E eles estão ali colocados no final da tabela no grupo 18, né? Ou antigamente se chamava de grupo família 8A. Então, em essência, é mais ou menos essa a distribuição da tabela periódica.